Olá, muito boa noite a todos, aqueles que se encontram aqui presentes no Lar Irmã Zarabatana nessa noite, aqueles nossos irmãos e irmãs que estão assistindo a nossa transmissão pela internet, no canal do Lar Irmã Zarabatana no YouTube, e a todos que venham no futuro a acessar essa transmissão, que sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rose Campos, para quem ainda não me conhece, colaboradora aqui da nossa casa. E na noite de hoje, a nossa proposta é trazer a continuação de um trabalho que foi apresentado, a primeira parte dele, que foi ao ar no dia 12 de maio de 2023. No final daquela apresentação, eu prometi que traria, então, o complemento das respostas que foram apresentadas a Allan Kardec por aquele espírito que naquele momento estava encarnado, vivendo como habitante no planeta Júpiter. Então, eu convido aqueles que, porventura, não tenham assistido a primeira parte, a assisti-la, está no canal do Lar Irmã Zarabatana, e porque as duas partes juntas farão mais sentido, inclusive. Mas uma apresentação independe da outra. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma prece inicial, elevando o nosso pensamento ao alto, colocando aqui a nossa atenção no momento presente, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de encontro para reflexões reunidos, para aprendizados, agradecendo em especial a toda a falange do Lar Irmã Zarabatana, que agora, nesse 4 de junho, completou 79 anos de existência aqui na Terra, atuando com caridade, sinceridade, muito amor, e no plano espiritual, com certeza, muito mais tempo essa casa já existe. É um projeto de Irmã Zarabatana de muito tempo e que existe aqui entre nós na Terra há 79 anos. Com muita gratidão, nós iniciamos o estudo da noite de hoje, essa apresentação, pedindo a Jesus que envolva todos nós em paz e bênçãos, a todos os irmãos e irmãs que no futuro venham a assistir essa apresentação, e que essa boa vibração nos envolva a todos, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, eu tenho aqui nessa apresentação, nesse slide inicial, Kardec dialogando com um habitante do planeta Júpiter. Esse habitante, como nós falamos no dia 12 de maio, mas eu vou repetir aqui para contextualizar. A gente tem Allan Kardec como o entrevistador. Nós temos o entrevistado Bernard Palissy, que viveu na Terra no século XVI, na França. Nós falamos bastante sobre a biografia dele na palestra anterior. O médium Victorien Sardou, psicógrafo e também pictógrafo. Através desse médium, o Bernard Palissy, que naquele momento, ou seja, em 1858, 269 anos depois da sua encarnação na Terra como Bernard Palissy, ele então estava se apresentando, respondendo às perguntas de Kardec, como um habitante do planeta Júpiter. Kardec já havia recebido informações através de outros espíritos, outras informações também a respeito deste planeta. Esse é um princípio da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos e a pluralidade da existência também, da imortalidade do espírito, da habitação dos espíritos em outros orbes, a escala de evolução dos planetas, sabendo que o nosso planeta Terra é qualificado como um planeta de provas e expiações. Existem planetas felizes, planetas ditosos, planetas primitivos,
enfim. Então, dentro dessa escala de gradação dos planetas, por ordem evolutiva, nós estamos hoje aqui na Terra, Kardec, em 1858, no planeta Terra, entrevistando através da mediunidade do jovem, à época, jovem Vitorien Sardou, entrevistando então um espírito habitante encarnado em Júpiter e que estava aqui na Terra através da capacidade mental, se comunicando mentalmente através do médium, dando as respostas a Allan Kardec. Esse material foi compilado e editado, publicado por Kardec na Revista Espírita do ano de 1858, no mês de março. Inclusive aqui na descrição da palestra, nós vamos deixar o link para vocês, aquele que se interessar, a pessoa que se interessar, poder acessar e ler na íntegra esse material publicado. E no mês de março e no mês de agosto do ano de 1858, da Revista Espírita, Kardec publicou então a entrevista e também as imagens das gravuras das fachadas de residência, das 3 fachadas de residências em Júpiter, de 3 habitantes de Júpiter, também apresentamos no trabalho anterior, e essas imagens foram gravadas em metal. O médium Vitorien Sardou, que não dominava nenhuma técnica de desenho, nenhuma técnica artesanal, fez esse trabalho em água forte, que é o nome da técnica, normalmente uma gravação em metal que demoraria dias para ser feito. Uma gravura de uma fachada, por exemplo, da casa de Mozart, em Júpiter, ele gravou num espaço de 9 horas, um trabalho que normalmente demoraria muito tempo para ser feito. Isso ele fez recebendo as informações desse espírito, agora habitante de Júpiter, que foi Bernard Palissy na sua encarnação na Terra, no século XVI, e que dominava a técnica de água forte que foi transmitida mediunicamente para o Vitorien Sardou. Essas imagens e essas gravuras a gente vai trazer em ponto pequeno nessa apresentação de hoje, mas nós colocamos a imagem maior na apresentação passada. Então, esse é o contexto. Vamos continuar, então, a partir de agora, analisando apresentando as perguntas e respostas que nós não tivemos tempo de apresentar no trabalho passado, por conta do tempo, que foi curto, para uma apresentação muito longa. Então, seguindo. Como eu falei para vocês, estão aqui as 3 imagens, 3 gravuras de 3 fachadas de residências em Júpiter, e que Vitorien Sardou mediunicamente gravou em metal. E Kardec pergunta, então, a respeito dessas habitações. Ele pergunta para o espírito, né, que não deu nome. Ele não se nomeou naquela entrevista. E ele pergunta assim: as habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades aí em Júpiter, assim como aqui na Terra? A resposta dele: sim. Os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Acho interessante nós observarmos aspectos filosóficos que esse espírito traz para nós através dessas respostas que ele foi dando a Allan Kardec. Não foi uma entrevista, uma apresentação, uma manifestação através da mediunidade do Vitorien Sardou a troco de nada. Houve um objetivo para esse espírito se manifestar. E ele foi trazendo várias informações de cunho moral e filosófico através de suas respostas. Aqui tem uma delas. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, o homem, ele procura o seu semelhante, para que ele não é o seu semelhante, senão um instrumento de dor. Por que o homem puro e virtuoso fugiria do contato do seu irmão?
Olha só que resposta complexa para uma pergunta simples. As habitações se reúnem em cidades? Sim. E ele diz que os espíritos, as criaturas, né, as almas se congregam, elas se reúnem de acordo com as suas afinidades, elas se buscam de acordo com com seus interesses, enfim, com o seu sentimento, com as suas intenções. Então, em Júpiter, essas habitações formam cidades e essas cidades são formadas por espíritos que se reúnem por conta das suas afinidades. Continua Kardec. Ele pergunta sobre a alimentação, uma pergunta interessante, sobre a alimentação dos habitantes lá em Júpiter. Qual a base da alimentação dos habitantes? Ela é animal e vegetal, como aqui na Terra? Resposta dele: puramente vegetal. O homem, em Júpiter, é protetor dos animais. Kardec pergunta ainda: foi-nos dito, por outros espíritos, que os habitantes de Júpiter absorvem uma parte da sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram emanações fluídicas. Isso é exato? Resposta: sim. Isso nos faz lembrar que aqui na Terra, no momento atual, nós encontramos, basta pesquisarem através da internet, por exemplo, alimentação de luz, alimentação através do prana. Existem várias pessoas que desenvolvem, que têm uma escolha, uma opção de vida, né? Na qual já procuram se alimentar frugalmente de alimentos sólidos, como a maioria de nós, né, se alimenta, e eles fazem através da meditação e de processos de respiração, enfim, técnicas iogues às vezes, né, eles fazem uma absorção da energia através do prana, através da luz, através da respiração, através do sol. E com isso diminui a sua necessidade de alimentação através de alimentos sólidos ou líquidos. Então, absorvem água, bebem água e fazem a absorção de prana através de exercícios respiratórios e de concentração. Enfim, isso já existe em ponto muito pequeno aqui na Terra. E em Júpiter, a informação que eles nos trazem é que lá isso ocorre, além de uma alimentação base puramente vegetal, sem alimentação à base de carne. Bom, e aí entramos nas perguntas sobre o estado moral dos habitantes de Júpiter. Kardec pergunta assim: os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? Resposta dele: são de diversos graus, mas da mesma ordem. Vamos explicar essa resposta. Kardec diz assim, pede a ele: nós lhe rogamos que te reportes à escala espírita que demos no segundo número da revista Espírita, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Resposta dele: todos os espíritos são bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Veja só, Kardec comenta aqui da escala espírita que ele publicou no segundo número da Revista Espírita. Mas aonde Kardec também, originalmente, publicou essa escala espírita? Ela está inserida no Livro dos Espíritos, na questão número 100. Eu até trouxe aqui o meu Livro dos Espíritos. Nós estamos essa escala espírita, a questão 100, está no capítulo 1º. Antes dessa questão número 100, que trata da escala espírita, Kardec pergunta, e eu vou ler rapidamente, para a gente contextualizar essa resposta desse irmão que habita em Júpiter. Os espíritos são iguais
Ou há entre eles alguma hierarquia? Resposta dos espíritos. Os espíritos são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que eles chegaram. Como é que é essa questão da perfectibilidade? É uma perfeição de inteligência, mas é uma perfeição moral. Aquelas duas asas do anjo, né? Conhecimento e a moralidade. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Pergunta Kardec. E aí os espíritos respondem: o número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite. Não existe uma fronteira, né? E é uma coisa muito tênue. Então, as divisões, elas podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. A escala espírita, ele faz esse resumo na questão número 100, trouxe aqui para nós, segundo a resposta desse espírito que foi Bernard Palissy aqui na Terra, ele responde que os habitantes de Júpiter são todos da segunda ordem, são todos bons espíritos. A predominância do espírito, há uma predominância do espírito sobre a matéria, nessa segunda ordem. Há um desejo premente pelo bem. E as classes se subdividem, mas como eles disseram, elas são ilimitadas, mas são espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos benevolentes. São todos espíritos bons. Bom, então, seguindo, quem quiser aprofundar, pode ler, né, no capítulo 1, a escala interação, as diferentes ordens de espíritos e também a escala espírita com toda a sua especificação. Inclusive, a partir daí vem os de terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, que são os bons espíritos, esses que estão habitando Júpiter, e tem a de primeira ordem, que são espíritos puros, que estão em outros locais que não planetas como Júpiter, que são ainda mais evoluídos. Enfim, esse material aqui vocês podem estudar e aprofundar no Livro dos Espíritos. Seguindo, então. Aí Kardec pergunta: os habitantes de Júpiter formam diferentes povos, como na Terra? Resposta: sim, mas todos os povos se unem entre si pelos laços do amor. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Resposta do Espírito: pergunta inútil. Realmente não há guerras. Não há, porque se todos se unem entre si por laços de amor, não há por que existir guerra. Na Terra, pergunta Kardec, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente o homem das guerras? Aqui ele responde: seguramente o homem alcançará esse nível. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Então, quando os povos não forem mais egoístas, não estiverem interessados somente, preocupados com seus próprios interesses e tiverem um olhar mais fraterno para os outros povos, não haverá mais a existência, não existirão mais as guerras no nosso planeta. Os povos são governados por chefes em Júpiter? Sim, é a resposta dele. Em que se baseia a autoridade dos chefes? A resposta: no seu grau superior de perfeição. Vamos lembrar da escala espírita. Então, quanto mais perfectibilidade, quanto mais maior grau de moralidade, de conhecimento, de amor, maior a evolução do espírito. Então, esses estão em condições de estar orientando os que estão um pouco abaixo nessa escala. É o que Kardec pergunta, porque no que consiste essa superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que são todos eles bons? E ele responde:
os espíritos têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e de experiência. Os espíritos depuram-se à medida que se esclarecem. E que naturalmente vivenciam essa experiência e essa obtenção de grau maior de moralidade. Vivenciam a experiência do amor incondicional. Kardec pergunta, como na Terra, em Júpiter há povos mais ou menos avançados do que outros? Ao que ele responde, não, mais ou menos avançados não, mas há em diversos graus. Se o povo mais avançado da Terra, olha que pergunta interessante, Kardec pergunta, se o povo mais avançado da Terra fosse transportado para Júpiter, nesse momento, 1858, o povo mais avançado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição, comparado com os outros povos de Júpiter, esse povo mais avançado da Terra ocuparia? Resposta, a posição dos vossos macacos, aí entre vós na Terra. Olha que interessante, o povo mais evoluído da Terra ocuparia em Júpiter, de acordo com o grau evolutivo dos povos de Júpiter, esse planeta ditoso, né? O nosso povo mais evoluído ocuparia a posição que os macacos, aqui, na nossa escala evolutiva, ocupam para nós hoje. Vejam o quanto que nós temos que evoluir como espíritos, individualmente e enquanto grupo, enquanto povos, para conseguirmos ser merecedores de viver em planetas mais avançados. E estamos passando pela transição. Nós estamos passando da transição do nosso planeta, que hoje é um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. De regeneração. Não é um planeta ditoso, como Júpiter, não é um planeta puro, um planeta de regeneração. Então, nós ainda estamos numa caminhada, né? num processo evolutivo, mas é muito importante a gente ter em nós essa informação, porque nos dá esperança, nos dá um olhar positivo diante do horizonte, porque há a evolução, há a possibilidade de evolução, e a todos nós essa evolução essa oportunidade de evolução é oferecida. Então, a gente não deve ficar desanimando diante de um povo, né? De um planeta que está mais evoluído. Não, a gente deve olhar para isso vendo uma oportunidade, sabendo que nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para a regeneração, nós estamos caminhando para uma terra melhorada. E aí, Kardec continua perguntando. Ele pergunta sobre leis. Ele pergunta assim, os povos em Júpiter são governados por leis? Ao que ele responde, sim. Olha só, há leis penais? Ele pergunta. Resposta, não. Não há leis penais porque não há crimes. Só há necessidade de haver leis penais para uma população, para uma humanidade onde os crimes ainda são perpetrados. Então, em Júpiter não há necessidade de lei penal. Mas então, quem faz as leis? Pergunta Kardec. Deus. São as leis de Deus. Os povos de Júpiter seguem as leis de Deus. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo. Até por isso que eu trouxe essa imagem. Dura, difícil da gente ver, mas é uma imagem real aqui do nosso planeta Terra. Então ele pergunta, há ricos e pobres, isso é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, na abundância e no supérfluo, e outros, aí em Júpiter, a quem falta o necessário? Resposta, não. Todos são irmãos.
Se um possuísse mais do que o outro, com o outro, ele dividiria. Se ele tivesse mais, ele dividiria. Lá em Júpiter, se ele tivesse mais, dividiria com o outro. Ele não seria feliz quando seu irmão estivesse privado do necessário. Então, voltando, ele está dando uma resposta indivíduo a indivíduo. Mas vamos levar assim, essa resposta de povos para povos. Um povo que tivesse mais, um povo que tenha mais em Júpiter, divide com o que tem menos, porque ele não fica feliz enquanto o outro não tem nem o necessário. Então lá não existe isso. Todos têm. Ninguém acumula o supérfluo. Não é que não existam diferenças. Um pode até ter um pouco mais do que o outro, mas todos têm o necessário. Ele responde isso em seguida. Kardec pergunta assim. Eu até trouxe essas duas imagens. A imagem de um closet, uma sapateira de um closet com 10, 15, 20 calçados e de um pé calçado com uma garrafa PET. Para mostrar mesmo esse contraponto, essa diferença, essa discrepância que existe aqui no nosso planeta, ainda existe no dia de hoje. Kardec pergunta, de acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Olha a resposta dele. Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Essa foi sua pergunta, Kardec. E eu lhe respondi que não, porque quem tivesse o supérfluo não ficaria feliz enquanto visse que o outro não tem nem o necessário. Essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que nos estabeleças a concordância entre elas. Kardec, ele ia fundo. Ele respondeu, a ninguém falta o necessário em Júpiter. E ninguém possui o supérfluo. Ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Está satisfeito agora, Kardec? Eles respondem, os espíritos superiores eles respondem, eles também não facilitam muito não, como quem diz assim, poxa, raciocina um pouco. Eu já tinha explicado, mas agora a resposta ficou mais clara. O que Kardec diz, agora compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos, aí em Júpiter, não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Olha a resposta, gente, para a gente aprender e refletir. Não é infeliz, não pode ser infeliz, desde que ele não é invejoso e nem ciumento. Aqui em Júpiter não existe o espírito que é invejoso e ciumento e que por isso fica infeliz com o outro, porque o outro tem mais. Todos têm o necessário. Ele diz, a inveja e o ciúme, e isso é um recado para nós no nível de evolução em que estamos, a inveja e o ciúme fazem mais infelizes do que a miséria. Ou seja, uma pessoa que é pobre, se ela não traz dentro dela, se ela tem um sentimento de resignação e vive a vida dela batalhando, né, com esforço, mas vive dignamente e segue adiante, mas sem a revolta, sem inveja e sem ciúme, ela tem um grau, um patamar de serenidade, até de felicidade dentro da sua condição, que aquele que é invejoso e ciumento não vai conseguir ter, porque ele fica doente da alma. Olha só que resposta interessante filosoficamente, o quanto nos dá para refletir. E aí pergunta Kardec, em que consiste a riqueza aí em Júpiter? Kardec estava querendo saber no que consiste a riqueza. Ao que ele responde, o que vos importa isso? Pura curiosidade. A resposta aqui não nos traria um aprendizado moral, não nos traria um aprendizado filosófico. Seria uma pergunta e uma resposta que seria apenas a título de curiosidade. Vai falar de quê? Como é o dinheiro, se tem moeda, se não tem moeda, se lá é bônus hora, como o André Luiz nos conta, como acontece em algumas colônias espirituais. Para quê? Ele está mais interessado, esse espírito, em nos trazer respostas
que vão nos ajudar a refletir e que vão nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores. Então, Kardec pergunta assim: há desigualdades sociais? Ao que ele responde: sim. Em Júpiter há desigualdade social. Mas vejam só, na mesma hora a gente pensa aqui, quando a gente fala em desigualdade social, também na nossa cabeça vem a desigualdade econômica. E a gente pensa no pobre e no rico, né? É uma coisa quase que automática, porque nós vivemos nesse contexto. Mas olha só que interessante. Ele diz: a desigualdade social, como é que é a desigualdade na sociedade, socialmente falando? Sim. Então, sobre o que se fundam essas desigualdades sociais? Ao que ele responde: ela se fundamenta no seguinte, sobre as leis da sociedade. Porque uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade. Mas que tipo de autoridade? Como um pai sobre os filhos. Eu coloquei aqui eu trouxe para esse nosso estudo, essa imagem que eu peguei, que é de uma cena do filme Nosso Lar, onde André Luiz e uma outra senhora, moradora ali da colônia, eles estão numa entrevista, estão conversando com o irmão Clarencio, que era o ministro, né? O ministro Clarencio, que é quem chefia, né? Um dos chefes daquela colônia. E eu me lembro muito de como André Luiz nos conta como essa postura dos espíritos superiores, esses que assumem cargos, uma certa posição social dentro dessa hierarquia, dentro da sociedade, no plano espiritual. O tanto de amorosidade, de empatia, de sabedoria que esses irmãos têm. Exatamente uma autoridade de um pai sobre um filho. Nessa cena, por exemplo, André Luiz foi até lá, ele pediu essa audiência com o ministro para pedir para trabalhar como médico, porque ele era formado médico aqui na Terra. E a sabedoria do irmão Clarencio é tamanha que ele coloca as pessoas para fazer as entrevistas, as audiências em pares. Ao lado dele estava aquela senhora que estava entediada, querendo vir para a Terra para acompanhar o trabalho a vida dos filhos, porque lá no plano espiritual ela estava entediada. E aí a conversa do irmão Clarencio, que ele primeiro tem com ela, já coloca o André Luiz numa postura de entender o quanto que a pergunta, que o pedido dele estava deslocado. Porque ele fala para ela, aqui lhe foram oferecidas tantas oportunidades, ele vai enumerando todas as tarefas que foram apresentadas para ela e como ela se queixava de todas elas. Para ela nada estava bom. Ela, dentro da sua arrogância, sem perceber que era arrogante, ela não estava aceitando nada do que lhe era oferecido. Então, ele, irmão Clarencio, conversa com aquela irmã e quando ele mostra para ela, o André Luiz, ao olhar aquela conversa, aquele diálogo, ele percebe o quanto ele estava sendo arrogante, querendo pleitear que ali na colônia espiritual, que ele havia chegado há pouco tempo, vindo depois de 8 anos e meio do umbral, e ele estava ali querendo trabalhar como médico, ali ele entende que está na hora, no momento dele aceitar o trabalho que lhe fosse oferecido, o mais humilde que fosse. E é quando ele aceita, então, ir trabalhar nas câmaras de retificação, e ele começa de baixo, dando banho nos pacientes, limpando o chão, limpando excremento, vômitos. Ele começa de baixo para aprender a ser útil, para aprender a trabalhar, a lapidar a sua própria arrogância. Então, essa é a postura dos superiores num planeta como o Júpiter, por exemplo. Essa é uma postura de um superior numa colônia espiritual, como André Luiz nos conta. A autoridade de um pai sobre os filhos, que orienta, que esclarece, que não dá o assunto mastigadinho e pronto,
e sim educa. Kardec continua perguntando: as faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Olha aí a educação. A resposta dele: sim. As faculdades se desenvolvem pela educação. E essa superioridade que trata com a autoridade do pai sobre os filhos, que vai dar a formação, não é educação? Não estamos falando só da educação formal, de ir para a escola. A orientação, o direcionamento para que os espíritos, para que as criaturas possam crescer por si só, entender o seu lado sombra, como André Luiz, naquele momento, entendeu a sua arrogância, entender o seu lado sombra para poder, então, se transformar para um patamar evolutivo melhor. Kardec pergunta: pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente para Júpiter? A resposta dele: sim. Mas na Terra, o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. É importante que sejam vivenciadas essas experiências, esses testes diante das nossas imperfeições, e em relação com os nossos semelhantes, para que a gente possa ser merecedor de passar. Bernard Palissy, ele conta no primeiro, na palestra anterior, eu comentei com vocês, eu trouxe essa informação. Ele comenta que ele esteve na Terra no século XVI, depois ele ainda teve uma existência ainda na roupagem feminina de mais ou menos uns 30 anos, onde ele teve uma existência. Ele encarnou com uma missão específica, e ele fala bem rapidamente sobre ela, e ele, então, passa um tempo na erraticidade para depois encarnar em Júpiter. Kardec pergunta, inclusive, sobre isso: quando um espírito que deixa a Terra, ele deve reencarnar-se em Júpiter, ele fica na erraticidade durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual ele deverá se unir em Júpiter? Resposta do espírito: sim. Ele o é durante certo tempo, ou seja, ele é errante, ele fica na erraticidade, ele fica no período entre vidas, entre uma encarnação e outra. Ele fica na erraticidade durante um tempo até que se tenha liberado do quê? Das imperfeições terrestres. Não dá para encarnar num planeta como Júpiter ainda carregando as imperfeições terrestres. André Luiz, por exemplo, está na erraticidade naquele momento que ele narra, quando ele está em Nosso Lar, se liberando ali de uma arrogância, por exemplo, de um sentimento de orgulho, de uma empáfia que ele tinha com relação à sua formação de médico. Então, ele está se liberando de uma imperfeição, está na erraticidade. Então, ele diz, sim, quando deixar a Terra, vai ficar durante um tempo na erraticidade até se liberar de todas as imperfeições para estar em condições, se assim se o grau evolutivo desse espírito o permitir, para estar em condições de encarnar, então, num planeta ditoso, como é o Júpiter, por exemplo. Kardec pergunta, olha que interessante, gente. Vamos entrar num outro ponto. Ele vai perguntar sobre religiões. Há várias religiões em Júpiter? Resposta dele: não. Todos os habitantes, todos os povos, todos em Júpiter professam o bem e adoram um único Deus. Que é Deus? Que é Deus? Pergunta número 1 de Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. É a primeira pergunta de todas. Vou responder aqui, vou ler para a gente contextualizar. Os espíritos em Júpiter professam o bem, seguem as leis de Deus e adoram um único Deus. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, em Júpiter, a resposta desse nosso irmão aí é que a religião
de todos é professar o bem. Então, a gente vai finalizar essa apresentação com a última pergunta de Kardec e com a resposta, que é uma resposta bem filosófica e bem profunda que esse espírito habitante de Júpiter nos traz. E eu digo que ele é habitante de Júpiter ainda, até hoje, porque naquela primeira parte do nosso estudo, nós apresentamos uma resposta dele que diz que, em média, comparativamente ao tempo aqui da Terra, a vida média do habitante de Júpiter é de 500 anos. Então, em 1858, ele estava lá, ele muito provavelmente ainda está habitando Júpiter. Então, esse habitante de Júpiter, que foi Bernard Palissy, aqui durante uma encarnação no século XVI, muito interessante a biografia dele. Também convido a todos a se aprofundarem assistindo a primeira palestra. Eu deixei na descrição da palestra a biografia de Palissy. Vamos terminar essa apresentação de hoje com essa última pergunta, essa dupla de pergunta e resposta. Kardec perguntou: aí em Júpiter, há templos, eu ia falar lá em Júpiter, né? Mas ele estava conversando com o espírito encarnado em Júpiter que estava mentalmente se comunicando através do médium, né? Há templos e um culto em Júpiter. Ele já havia perguntado se haviam religiões. Ele já disse que não, que todos professam o bem. Aí ele perguntou: existem templos e existe um culto, esse onde todos professam o bem? A resposta dele: por templo há o coração do homem. E a continuação da resposta: por culto há o bem que o homem faz. Gente, olha que profundidade, que ensinamento tem essa resposta. Porque se nós formos olhar, analisar aqui na nossa Terra, com todas essas coisas e idiosincrasias e, enfim, e crenças limitadoras às quais nós estamos ligados, se nós formos analisar essa resposta, o ateu, mais ateu aqui no nosso planeta, que seja um homem de bem, que faça o bem, que tenha dentro da sua história de vida, da sua convicção de vida, uma postura ética, correta, onde ele não prejudica ninguém, onde não procura amealhar nada para a sua vida às custas do sacrifício dos outros, onde aquele homem ateu, mas que procura viver de acordo com seus princípios morais, ele está ou não está mais em compatibilidade com essa resposta, com esse exemplo que esse espírito superior está trazendo para nós, do que às vezes uma pessoa extremamente religiosa, carola, não importa de que religião, que frequenta o templo, não importa o templo que for, aqui da Terra, e que não consegue viver dentro da sua vida, da sua postura, da sua filosofia de vida, esse amor pelo bem, o bem pelo bem. Não é o bem por barganha, não é fazer o bem porque estou na espera de que no futuro eu vá receber algum benefício por conta disso. Não, é a pessoa que é assim porque não consegue conceber a vida de outra forma, porque não sabe, não entende o que é viver uma vida criando atrito, disputando com arrogância, com inveja, com ciúme, querendo se dar bem, querendo dar o jeitinho.
é a pessoa que não para olhar as suas atitudes e as suas posturas para ver se aquilo que ela ainda faz hoje, porventura, não está efetivamente prejudicando o outro. A pessoa que entende que o viver não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você, isso é uma postura de vida filosófica e que está dentro das leis de Deus, que não precisa estar escrito na lei do homem. É uma lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a si próprio. Procurar dando que se recebe. Entender que essa dinâmica do bem e do amor, ela é assim. A gente dá e recebe ao mesmo tempo. Enfim, acho que essa resposta de que o templo está no coração do homem, o verdadeiro templo está no coração do homem. E o culto, o verdadeiro culto, é o bem verdadeiro que o homem faz. A gente pode terminar com essa reflexão, com essa resposta desse espírito que agora vive em Júpiter, que passou pela Terra, que vivenciou tudo que nós vivenciamos, que sofreu aqui, passou por todas as provas e expiações que precisou passar, se livrou das imperfeições que nós ainda trazemos e hoje tem a oportunidade de estar morando, estar vivendo num planeta ditoso e ainda evoluindo para se transformar um dia num espírito puro que estará habitando um planeta realmente feliz. É isso, gente. Com isso eu me despeço. Agradeço mais uma vez pela companhia, pela paciência de todos. E vamos encerrar rogando ao Mestre Jesus, elevando aqui nosso pensamento mais uma vez, pedindo ao mais alto que envolva a todos nós em muitas bênçãos, em muitas luzes, em muita força, para que nós possamos refletir, absorver esses conceitos, implementá-los na nossa vida, promovendo a nossa reforma íntima, individual, para que cada um, como indivíduo, nós possamos nos reunir em povos cada vez melhores para transformar esse nosso planeta o mais breve possível num planeta regenerado. Que assim seja, com a graça de Deus, e até a próxima, meus amigos. Obrigada.